Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Falando de Saneamento, videocast do Trata Brasil, onde abordamos assuntos relacionados a saneamento básico e proteção dos recursos hídricos do país. Dois temas, infelizmente, ainda urgentes. O Instituto Trata Brasil, em parceria com a consultoria Exante, lançou um estudo que traz projeções importantes sobre o consumo de água, perdas, mudanças climáticas e risco de racionamento. E para aprofundar esses dados, recebemos o pesquisador responsável pelo estudo, professor Fernando. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, Luana. É um prazer enorme te receber aqui. E eu queria começar com a nossa conversa com uma pergunta que a gente sempre faz aqui no programa, né? Que é: qual é a sua primeira lembrança em relação à água e como era a sua relação com esse recurso quando criança? Olha, deixa eu pensar. Eu acho que tem dois lados, né? Tem um lado positivo, que é de uma criança que nasceu numa área plenamente urbanizada, com acesso à água, esgoto, desde o primeiro dia, né? Então, assim, é um privilégio para um nascido na década de 60 ter esses serviços universais no seu bairro, e que isso fez muita diferença ao longo da toda a vida. Mas agora que você tocou no ponto, teve um lado negativo, que foi a experiência de se perder um pouco disso, né? Meus avós, a gente frequentava muito a casa dos meus avós, 2, 3 vezes por semana, nós estávamos almoçando, passando a tarde com eles, e a casa deles também numa área extremamente urbanizada, da cidade de São Paulo, com tudo estabelecido, sofreu uma desapropriação, passaram uma avenida, essa avenida rebaixou o nível da rua, e a nova rua que surgiu, pegando metade do terreno da casa deles, passava abaixo. E a casa deles ficou acima do nível da rua, tinha uma escada que foi construída de forma improvisada. E a prefeitura fez a rua, fez a avenida, só que e o esgoto que havia ficou ali a 3 metros a céu aberto. E, de repente, já um pouco mais velhos, uns 8, 9 anos de idade, nós descobrimos de uma maneira inusitada o que é um esgoto correndo a céu aberto e caindo na calçada, né? De uma casa que, desde os anos 20, os anos 30, em São Paulo, estava saneada, né? Sim. Essa foi uma experiência gritante e marcante, porque a gente percebeu um retrocesso, né? Abriu uma avenida, ótimo, né? Progresso, mas abriu uma avenida piorando, né? Progredindo no transporte e regredindo no saneamento. E foi uma experiência, eu acho que triste, porque aquele cheiro marca a vida da gente, né? E como sempre, o saneamento fica em segundo plano, né? Passaram por cima, a avenida passou por cima do saneamento. Sim, sim, sim. Bom, mas muito interessante. Eu também lembro, Fernando, eu ia para uma praia extremamente poluída, voltava com micose de pele e não adianta, né? Os efeitos, eles são bastante ruins e a gente ainda convive com isso hoje, né? Mas vamos falar um pouquinho do nosso estudo, né? Então, a gente publicou recentemente um estudo que fala de demanda hídrica, onde a gente faz uma projeção aí em relação ao consumo de água, em relação à oferta de água também. Então, explica um pouquinho para a gente, né, quais fatores foram considerados, como que esse estudo foi concebido, para que o nosso ouvinte aí possa entender um pouquinho desse trabalho. Perfeito, Luana. Bom, o objetivo, a pergunta, né, por trás desse estudo é a seguinte: olha, nós estamos num novo marco regulatório avançando, nós conseguimos observar já alguns avanços, aumento de investimento, temos aquela meta de chegar em 2033 com praticamente o país inteiro universalizado, algumas cidades vão chegar em 2040, mas enfim. E aí a pergunta que fica no ar é: estamos preparados? Quer dizer, nós temos oferta hídrica, nós temos produção, né? Então a preocupação é dimensionar isso. O que vai ser esse mercado
quanto a gente precisa de produzir de água e distribuir para uma população que está na rota e vai almejar ter a água em casa, ele quer suprimento, né? A partir do momento que as cidades tiverem universalizadas, as pessoas estão pagando tarifas, né? Eles querem o serviço prestado, né? Como foi no caso da energia elétrica, agora nós estamos na onda do saneamento, né? E o que isso vai implicar para a gente em termos de esforço de produção? E aí fomos investigar, né? Quer dizer, quais são os motores desse mercado, né? Esse mercado cresce, obviamente, pelo número de acessos. A hora que você põe a rede e chega com o cano de água na casa de uma família, ela passa a consumir quase que instantaneamente. O ganho de bem-estar é muito grande, mesmo que tenha um custo, é um custo assim, super barato perto do benefício que ela vai ter na sua vida. Então, vai ter demanda mesmo, né? Se você vai universalizar, vai sair para 100% da população com água tratada em casa, para mais de 90% da população com coleta de esgoto, isso aí vai puxar esse mercado para cima. Mas, além disso, nós temos dois outros fatores que são aí socioeconômicos muito importantes, que é o crescimento demográfico. O Brasil ainda tem uma expansão demográfica por algumas décadas. Então, quando a gente olha lá na frente, 2050, a população já está estabilizada, caindo nas grandes regiões sudeste, sul do país. Mas quando você olha 33, ainda está todo mundo crescendo. Então, você vai ter que suprir, né? Vai ter que ter uma infraestrutura instalada para aguentar essa população grande de 2033, né? E, de outro lado, nós temos aí um processo de longo prazo, né? Estamos falando aí do horizonte do estudo de sair de 23 e chegar em 2050, né? 27 anos de expansão, que tem um crescimento econômico. E o crescimento econômico traz renda, e a renda traz consumo, né? O consumo de água, ele responde relativamente pouco aos aumentos de renda, mas responde positivamente, né? As pessoas com mais renda vão ter casas maiores vão ter mais banheiro, alguns vão ter piscina, vai ter jardins, e isso tudo faz crescer o consumo de água, né? Exatamente. Exatamente. E por outro lado, né, Fernando, o aumento da temperatura, ele faz com que haja aí os eventos climáticos extremos cada vez mais recorrentes, né, as secas, as ondas de calor, isso aumenta também, né, o consumo de água, e por outro lado, a gente tem a redução do número de dias de chuva e uma diminuição no volume médio dos nossos rios. E aí vem a questão, né, como fazer essa conta fechar, tendo em vista que a água não é só utilizada para abastecimento e consumo humano, e sim para a indústria, para a agricultura, para todos os outros setores que dependem, né, da água como sua fonte principal. E aí hoje a gente consome em média aí 10 bilhões de metros cúbicos de água e a previsão de aumento aí é 13 bilhões de metros cúbicos. E o estudo ele aponta que se a gente não reduzir perdas, né, perdas de água que estão aí por volta de 40% no Brasil, a gente vai ter que captar 60% a mais, né, de volume de água nos nossos rios. Então, imagina se hoje já muitas vezes a gente já sofre com racionamento por conta, né, dessa instabilidade vinda desses eventos climáticos extremos, imagina captar 60% a mais de água, né? Então, como é que tu enxerga esse desafio aí para a gente e na tua visão, né? Olha, são vários pontos, Luna. Primeiro que essa questão do balanço hídrico é muito importante, né? Nós temos um cenário positivo, se a economia crescer no ritmo que a gente pretende, o marco regulatório avançando, a universalização alcançando o país, nós vamos ter um crescimento da demanda. Agora, como é que a gente resolve isso? Temos que produzir, temos que distribuir, temos que ofertar, né? E aí a questão do balanço é muito importante, né? Hoje a gente tem perdas muito elevadas, é um caminho para você não ter que crescer tanto a captação, né, de água nos mananciais,
disputando aí com outras atividades econômicas, né, que também são importantes para a vida do brasileiro, né? Precisamos de agropecuária, precisamos de indústria, enfim, não dá para simplesmente dizer, não, a água é só para o consumo humano, domiciliar, residencial. Não, ela tem vários usos e todos trazem benefícios para a sociedade. Então, tem que ter uma visão ponderada de distribuição desses recursos. Agora, se a gente continuar consumindo e desprezando, desperdiçando muitos recursos, o que acontece? Você tem que forçar muito a produção e a captação. Em algumas áreas, tudo bem, isso vai funcionar. Produzimos mais e continuamos a ter. Outras não vai ter, né? Não vai ter a oferta hídrica necessária. Aí é escassez, né? Então, de qualquer forma, racionalizar, economizar, tornar o sistema mais eficiente, reduzindo perdas, economiza água e, na verdade, não só isso, economiza custos, porque a água que a gente consome não é uma água que está ali livre, é um bem livre do rio. Não, é uma água produzida, uma água tratada, é uma água bombeada, é uma água que chega em casa. Então, se você perde essa água no caminho, você está produzindo, gastando recurso econômico sem chegar na residência, sem ter o consumo. Então, assim, a redução de perdas, ela é estratégica, cada vez mais estratégica. E aquilo que a gente percebeu no estudo, que, assim, as mudanças climáticas estão em curso, são evidentes, não... pode ter alguma volta, né? Pode ter alguma redução aí, dependendo das políticas implementadas na área ambiental para o futuro, mas a visão segura nos diz, vamos considerar, né, esse cenário que está traçado como mais provável, que vai ter aumento da temperatura média, aumento da temperatura máxima nas cidades brasileiras, um aumento da amplitude térmica, que é muito importante, redução do número de dias de chuva, né? Chuvas mais intensas, que são ruins para o sistema, né? Eles trazem riscos no abastecimento muito grandes, você tem inundações, enxurrada, isso não é bom para a operação do sistema de saneamento. Nesse cenário, a gente vê que vai ter um agravamento e vai ter um aumento da escassez, né? Na média das cidades brasileiras, aqui a gente está falando de cidades na Amazônia, cidades no Sul, cidades no sertão nordestino, né? Nessa média vão ser 12 dias de racionamento esperado por ano, né? Agora, se você levar em consideração que os racionamentos não são 12 dias integrais sem água, as prefeituras, os operadores fazem um rodízio, nós estamos falando de um mês que a água vai ser um problema dentro de uma cidade. Em algumas cidades são 30 e poucos dias, 36 dias. Também pensando nessa ideia de rodízio, multiplica por 3, é uma estação inteira. São 100 e poucos dias, né? É mais que um período seco, que nós vamos ter restrição, né? Então, aí também é uma questão muito importante, né? Como é que governo, sociedade e os operadores, né, as empresas públicas ou privadas de saneamento estão se preparando para essas circunstâncias, né? Se estão racionalizando dentro de casa, se estão racionando fora, se estão aumentando a produtividade. Então, isso lança, né? O estudo lança um desafio, uma visão quantitativa do problemão que vai surgir nos próximos anos, que a gente precisa começar a discutir agora. Não vai dar para esperar. Exatamente. E que em alguns casos a gente já está começando a sentir, né, Fernando? Eu acho que assim, uma das discussões que se intensificaram ali durante a COP30, né, estão relacionadas, assim, essas discussões estão relacionadas à questão de medidas de adaptação a essas mudanças climáticas,
né? Então, a gente tem que expandir a rede de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto, mas a gente já tem que expandir com um plano de adaptação às mudanças climáticas, para que, né, esses eventos climáticos extremos não prejudiquem o fornecimento de água, coleta e tratamento dos esgotos. A gente tem que pensar na conservação das florestas para conservar as nascentes, né, para a gente poder, de certa forma, evitar que haja, né, todo esse déficit no balanço hídrico, que vai impactar a vida, né, da Dona Maria na casa dela, mas vai impactar também a vida da indústria, a vida da agricultura, de todos os setores que estão envolvidos aí com o abastecimento de água, né? Então, acho que esse é um ponto, e o estudo ele alerta muito em relação a isso, a esse número de dias de escassez, né? E às vezes a gente fica pensando, né, o que é ficar, ter racionamento de água, o que é ter que sofrer com rodízio de água, ter que decidir que horário que vai tomar banho, ter que decidir quando que vai lavar roupa, né? Então, acho que esse tipo de questão, assim, que às vezes não é tão recorrente hoje, vai se tornar cada vez mais recorrente no futuro, se a gente não tiver medidas de adaptação e mitigação em relação a esses eventos climáticos extremos, que estão cada vez mais recorrentes, né? A gente está vivendo em São Paulo agora a questão, né, da diminuição no volume do Cantareira. Várias medidas já foram adotadas, e ainda assim a gente vê que cada vez mais a gente precisa ter novas medidas, né? Que as medidas que foram implementadas depois da última crise hídrica atenuaram o impacto agora, mas que o evento climático extremo está mais recorrente, está mais, enfim, mais agressivo, digamos assim, né? Então, acho que esse estudo ele demonstra muito isso. E aí, eu queria ouvir de ti também, assim, na tua visão, né? O que é o nosso cenário para 2050? O que a gente tem que fazer hoje já para pensar, né, num futuro melhor? Qual é a tua visão? Qual é a tua conclusão, né? Tu como pesquisador, o que esse estudo te trouxe de insight, assim, para os diferentes atores que precisam atuar nesse processo, né? Olha, Luana, eu acho que o principal ponto é o seguinte, né? Você abordou isso na tua fala. Nós estamos num momento que a gente está expandindo rapidamente as redes, né? E nesse momento que a gente está começando um movimento muito forte de expansão, nós já conseguimos antever que daqui a 2 décadas a situação vai ser outra. Então, primeira reflexão profunda é a seguinte: olha, repagina rápido, que não vai dar para fazer para o futuro o que a gente fez no passado. Não toma a experiência do passado na construção das redes, na estruturação, como assim, a gente sempre fez assim, vamos continuar fazendo assim. Não, repensa, né? O tempo de recorrência é outro, né? Exatamente. Você está começando agora, você tem tempo, né, dos investimentos daqui a 3, 4 anos já saírem. Então, pensa na tecnologia, pensa nos materiais, pensa na estrutura de organização com os clientes. Então, isso dá um sinal muito grande para o setor de saneamento, que é um momento não só de olhar para frente com aquela visão que hoje é muito positiva, que nós vamos ter, de fato, muitos investimentos no futuro, muito mais do que houve no passado, mas com aquela visão estratégica. Pense e faça pensando numa situação climática difícil, numa demanda crescente, numa restrição hídrica cada vez maior em algumas regiões do país. Então, essa é a grande... esse é o grande pensamento que surge, né, da combinação desses fatores. Nós temos que fazer mais, mas temos que fazer melhor também, né? Legal. Isso é posto, isso é dado, né? Sim, não adianta no futuro a gente dizer que não sabia, né? Levei cano para todo mundo e estão todos vazios, né? Eu sabia, mas, enfim, eu fiz o mesmo que eu fazia no passado. A gente sabe que no mundo empresarial, seja de empresa pública ou empresa privada, também tem esse comportamento, às vezes, as pessoas são ativas, tomam para trás a experiência do que fizeram e não estão muito
focadas na inovação. Eu acho que a segunda grande conclusão é hora de inovar. Né? Sim. É hora de pensar em tecnologias novas, investir muito nessa área. Esse é um investimento que tem um retorno lento, mas nós estamos falando de um problema que vai crescer ao longo dos próximos 27 anos. Então, a gente tem tempo para reaver esse capital, esse investimento hoje. Então, aí um segundo pensamento importante para as empresas é invistam, coloquem profissionais qualificados das suas empresas, pensando nessas questões, estudando essas questões. Isso não vem por acaso, isso tudo tem muito estudo, tem muito esforço. Essas pessoas têm que ter um papel estratégico dentro das empresas, serem retidas. Esse conhecimento precisa ser absorvido rápido. Experiências internacionais de países que têm restrição hídrica, modelos construtivos, modelos de operação que são muito eficientes. A gente tem que ter é o momento de ter essa visão de futuro antecipada, né? Porque senão a gente passa 5, 6 anos investindo, fez a mesma coisa do passado, daqui a 10 anos está faltando água. E você pôs a rede e a empresa não fatura porque não entrega água, né? O Estado questiona porque o cidadão não está atendido e não resolveu o problema. E a população está sofrendo com a consequência daquilo que poderia... Exatamente. Exatamente. Não, é interessante mesmo, Fernando, e nessa linha, né, a gente vai deixar como link, né, nesse episódio do podcast, tanto esse estudo de demanda hídrica que a gente realizou, quanto o nosso estudo de mudanças climáticas, porque desse estudo nós conseguimos identificar o risco climático de cada município brasileiro, né, dos mais de, enfim, né, 5.600 municípios. A gente conseguiu identificar qual é o risco climático em relação à água, abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. Então vamos deixar também o link aqui, que acho que é uma base para um planejamento de cada um dos municípios, né? A gente não dá a solução, mas a gente fala do risco, tendo em vista esse cenário que... Preste atenção. Exatamente. Bom, eu li esse estudo e recomendo, né? Está muito bem estruturado e já dá uma visão também importante, estratégica de longo prazo, tanto para o poder público quanto para os operadores, né? Esteja preparado. Algumas áreas, os riscos são altos, né? E já você precisa começar hoje o trabalho de casa, senão não vai entregar no dia do exame, né? Exatamente. Bom, Fernando, é sempre uma honra conversar contigo, nosso parceiro aí de longa data. O Fernando desenvolve muitos estudos para o Instituto Trata Brasil, tem sido um parceiro durante muitos anos, uma pessoa extremamente inteligente, fantástica. E para terminar, né, normalmente a gente pede para o convidado sugerir algum livro, série ou filme sobre o tema, né, para que os ouvintes possam aí, enfim, aprender mais sobre esse tema. A minha sugestão desse episódio é o filme Wall-E, que é uma animação infantil, que apesar de ser antigo, de 2008, vale a pena assistir com as crianças, né, então... se passa em um futuro distópico, onde a Terra foi abandonada devido ao excesso de lixo e poluição, e levou a humanidade a viver no espaço, né? Então, um pequeno robô é o único ser restante no planeta. Só um pequeno spoiler aí de uma dica minha, e queria ouvir de ti também, Fernando, fica à vontade. Olha, Luana, esse filme é muito legal. Eu assisti esse filme com meu filho mais velho e eu acho que a gente tem o DVD em casa ainda, vou revê-lo. Mas é um filme muito bonito, muito legal. É um filme para criança, mas nessa linha aí de um novo cinema infantil aí dos anos 90, anos 2000, ele é para adulto também, né? A gente se diverte com esses desenhos. Olha, eu acho que para o nosso estudo, e pensando nessa questão da importância da água na vida humana, o que eu deixaria de dica, que eu acho que é um livro importantíssimo da literatura brasileira, também é um filme, viu? Ele foi filmado nos anos 60, esse livro, se não me engano,
concorreu ou representou o Brasil no Festival de Cannes. O diretor era o Nelson Pereira dos Santos. Foi um grande diretor, ganhou o Cannes com outro filme, ou concorreu também, não lembro de... mas é o livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu li esse livro para o vestibular, Fernando. É um livro de vestibular, você não vai perder... as crianças, os jovens não vão perder seu tempo, né? Mas é um livro muito bonito porque ele tem todo o drama humano da migração, da retirada, mas ali é a água que falta. Todo o mote do livro, tudo acontece porque faltou água, a vida ficou seca, a terra ficou seca, os animais morreram, o meio de vida partiu, e aí a retirada, o abandono da terra que se perdeu, né? Que um dia teve fartura, que não tem, né? Pensando nas mudanças climáticas, pensando nesse desejo que a gente tem da universalização, do acesso da água para todos, a gente tem que pôr esse livro na nossa cabeceira para pensar o que a gente quer para o futuro. A gente quer esse drama da escassez hídrica, né, da vida seca, da vida, né, que a água drenou tudo, tornou tudo muito mais difícil, a falta de água, né, tornou tudo mais difícil. Ou queremos um mundo mais equilibrado, que vão ter outros dramas humanos, mas esse a gente que leva, né, a uma pobreza extrema, uma migração, a mudanças de vida muito radicais, a gente não deseja, né? Então, essa é a minha recomendação. Eu acho que a gente está... Eu vou de novo. Leia de novo. Não faz muito tempo que eu li. Muito legal, Fernando. Bom, Fernando, muito obrigado pela nossa conversa e por nos ajudar a entender melhor, né, o que o futuro nos reserva quando falamos de água. Fernando tem sido um baita parceiro, como eu falei, né? Então, muito obrigado por esse bate-papo, que venham novos estudos, né, Fernando? E você que nos acompanha, não deixe de assistir aos próximos episódios do Falando de Saneamento e compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas se unam nessa transformação. E fica à vontade para dar aí a tua fala final, Fernando. Perfeito, Lana. Olha, obrigado pela oportunidade, é sempre muito bom conversar. Eu tenho trabalhado nesses temas de desenvolvimento urbano e saneamento como um desses temas há muitos anos, e eu acho que o trata com muito esforço ao longo de mais de uma década, tem conseguido produzir essas informações em todos os seus estudos, em todo o conjunto, né, e contribuir para esse debate público, né, colaborando para orientar o governo, colaborando para orientar as empresas, né, trazendo, né, muito da inquietação das pessoas, da população, né? Então, vários estudos que foram feitos sobre crianças, sobre idosos, sobre ineficiência do setor, perdas, que cidades estão investindo, que cidades não estão investindo. Tudo isso contribui muito para esse debate. Esse tema saiu de uma coisa quase desprezível há 15 anos atrás, e hoje está na pauta da grande imprensa, está na pauta do governo, e graças a Deus chegou na boca dos governantes, que tudo também passa pela política, pelo Estado, né? Pelas políticas públicas. Então, acho que a gente está vivendo um momento muito bom, né, desse debate, e temos que avançar esses 10 anos, porque o desafio vai ser grande. É isso aí. Obrigadão, Fernando. Pessoal, muito obrigado por nos ouvir e até o próximo episódio.